nós temos um diretor, um advogado, o Dr. Fábio, temos um contador, que é o Sidney Lopes, temos um assistente legislativo, o diretor da Câmara Municipal, que é o Valdir de Oliveira. Então, todos esses são concursados. E temos os cargos em comissão, que é a Suziane, o Romeu e a mãe, que está de licença maternidade. E tem dois casos também, que eles recebem pela Câmara, porque antigamente existia uma lei que chamava estatutário, existe ainda, mas hoje só dizia antigamente estatutário. Eles aposentam, mas acabam recebendo da Câmara ainda. Então, tem dois servidores, que é o Dr. Haroldo e a Rubene Fernandes, eles recebem ainda da Câmara Municipal esse salário, mesmo sendo aposentado. Também, deixa eu lembrar aqui que é muita coisa aí, foge assim, se alguém lembrar também pode falar, por favor, se não esqueça. Talvez ia bater para a gente explicar, porque tem vezes que talvez as pessoas que não conhecem o trabalho, eles acham, por que o vereador, você não consegue isso, entendeu? E tudo que envolve dinheiro, nós não temos o poder de fazer o prefeito gastar, nós não temos o poder de obrigar o prefeito a gastar, igual a gente fala, falta remédio, todos os vereadores não lutam para ter remédio. Nós podemos enviar ofício para o prefeito, que o ofício aqui o presidente defere ou indefere quando a gente vai à tribuna, ou fazer uma indicação, que a indicação é votada, mas também não obriga o prefeito, porque nós não temos o poder de obrigar o prefeito, e podemos fazer leis. Vou só citar para vocês, que já teve aqui na gestão passada, por causa que é uma polêmica, quando ia ser fechado o comércio, que teria que fechar os comércios a 0 hora. Aí nós, os 9 vereadores, nós temos esse poder de fazer uma lei para fechar o comércio. Agora nós obrigar o prefeito a gastar um dinheiro, nós não conseguimos, nós não temos esse poder. Então tem muita gente que fala, por que o vereador não faz isso? Nós podemos pedir, até um simples quebra-mola, vamos dizer assim, nós não temos o poder de obrigar o prefeito a realizar. Por quê? Tem que fazer um quebra-mola, que é um caso mais simples, ele vai gastar ali a emulsão, o piche, pedrisco, então vai gerar gasto para o município. Então nós não temos esse poder. Então a gente fala, o vereador não consegue fazer nada? Não, o vereador consegue fazer muita coisa. Para você ter uma ideia, nós 9 vereadores, podemos caçar um prefeito. E o prefeito não caça nem o vereador, não tem como ele caçar. Então o poder do vereador é muito grande, só que ele tem seus limites. E a maioria da população não conhece e cobra. E tem muitas pessoas que usam até isso com o intuito ou interesse de um dia chegar aqui e sentar em uma das 9 cadeiras, né? Então eles começam a aproveitar, a ser oportunistas, meter a boca no vereador, o vereador não faz nada, não sei o quê, mas o intuito dele é o quê? Na próxima eleição eu quero aquela cadeirinha. E eu digo sempre assim, são novatos, eu gosto muito do que eu faço, meu pai foi vereador, então mas eu falo assim, que Deus, as autoridades são escolhidas por Deus, e é nisso que eu acredito, você entende? Então eu fico feliz de ver alunos aqui e a gente até debater de uma forma simples, conversar assim, para vocês vai ser muito importante a conhecer, para nós criar até uma sociedade crítica, não aqueles críticos que vai no Facebook, mete a boca, aí você faz alguma coisa embaixo, ele já apaga rapidinho com medo, né? Ou de repente ele liga, não era aquilo que eu queria dizer quando veio você. Não, uma sociedade crítica é aquela uma crítica construtiva, aquela que sabe cobrar mesmo dos políticos. E tem que cobrar mesmo. O político tem que ser cobrado mesmo, diariamente tem que ser cobrado. E a cobrança maior que o político pode receber, eu tenho certeza, presidente, que vocês viram fazer isso aqui. Porque a gente fica, nossa, o que eles vão perguntar? É aluno, cara, esses alunos aí, rapaz, aluno aí, eles vão perguntar mesmo, entendeu? Então é muito legal vocês terem esse conhecimento e saber o que o vereador pode e o que ele não pode. Ainda mais sendo no 3º ano se preparando para o vestibular, né, vereador? Então é o seguinte, vou falar para vocês o seguinte, a Câmara, o município tem um orçamento anual de 31 milhões e 500 mil reais. Então esse é o orçamento do município. Então eu já digo para vocês pensarem. Você tinha coragem de dar para quem não entende, 31 milhões para administrar seu dinheiro? Então é o dinheiro da cidade, 31 milhões de reais. Parece pouco, o município falta muita coisa, mas é um valor altíssimo. Então desses 31 milhões, 1 milhão e 650 mil reais é repassado para
a Câmara Municipal por lei, né? Porque o prefeito gosta, mas os vereadores não. Ele é obrigado a passar esse valor no ano. Então, ele faz esse repasse para nós, vereadores. Então, desse salário é pagar subsídio de vereadores, salário de funcionário, manutenção da Câmara, todo tipo de serviço. Então, eu vou dar um exemplo para vocês bem prático. A gente, desse valor de 1.650.000, a gente gasta, por exemplo, 1.300.000, sobrou 350.000. Então agora eu vou pintar a Câmara, eu vou reformar. Infelizmente, a gente sobrou dinheiro, a gente em dezembro é obrigado a devolver para o prefeito. Nós não podemos ficar com esse dinheiro em caixa sob pena de cassação do mandato. Então sobrou lá 350.000. Mas o hospital precisa disso e você tem dinheiro na Câmara, você... Vou dar um exemplo bem claro. Final do ano agora vai ter um jogo do aniversário da cidade, eles querem fazer um evento no Campo do Congo. E o prefeito disse que a situação está difícil de ajudar. E a Câmara tem dinheiro em caixa. Hoje nós temos a média de R$80 mil em caixa que vai ser passado ao prefeito. Porque a gente já repassou dinheiro antes, por isso só tem esse valor. E a pessoa foi falar com o Tenan, falou, Tenan, o Zé da Bem tem 80 mil em caixa, não sei o quê. Aí eu vou ver a situação. Então, eu não posso passar direto para a pessoa que está organizando o evento, eu tenho que passar direto para o Tenan. Se o Tenan achar que é viável, dar 5 mil, 2, 3 mil para ajudar, então tem que ser o Tenan. Eu não posso, eu como presidente, nem o Ursinho, ou qualquer outro presidente, não poderia fazer isso. Tem que fazer o repasse, que o dinheiro é pertencente ao executivo. Então, tem a nossa parte, mas a gente usa no que convém, no que não convém, a gente tem que devolver para o Tenan. Aí sim, vai para o Caixa Geral, ele faz o que acha por melhor. Outra coisa importantíssima que tem na Câmara de Lei é o projeto de lei na Câmara Municipal. Então funciona assim o projeto de lei. Tanto de autoria do prefeito, ele manda um projeto de lei para a Câmara, ele é lido pelo primeiro secretário, que é o Renan. Aí depois lido, ele vai para as comissões que eu falei para vocês. Então ele vai para a Comissão de Justiça para ver mais comissões, as comissões têm 15 dias para dar o parecer. Aí deu os pareceres, automaticamente volta para o plenário. E o plenário aprova ou reprova o projeto. Então vamos dar um exemplo para vocês se aprova. Ele aprova em 3 votações. Uma favorável, a segunda favorável, a terceira favorável. Se votar a primeira favorável, a segunda favorável e a terceira contra, automaticamente ele é reprovado. Não é porque teve 2 favoráveis e uma contrária que ele vai passar. Uma contrária, mesmo que seja em terceira votação, o projeto é reprovado. Então, suponhamos que aprovou as 3 votações e foi para o prefeito. E a Câmara vetou o projeto do prefeito. Um exemplo, nós votou, aí chega lá, o Tenan manda o projeto para a Câmara aqui. A Câmara quer rejeitar o projeto do prefeito, a Câmara tem todo esse poder, como o vereador Lucinho disse. O Tenan não tem esse poder de derrubar o veto. Se nós aprovou, chegar lá, o Tenan veta, ele manda para a gente. Se nós acatar o veto, o projeto é vetado. Se nós derrubar o veto, o que vale é os vereadores e não o que o prefeito fez. Então, dá para entender a força que tem os vereadores. Porque o prefeito, mesmo ele querendo, mas a gente tem esse poder de derrubar o veto dele nesses casos. E já dizer para vocês também que a gente está falando muito, então, Marcos, fazer perguntas aos alunos aqui. Hoje os vereadores aqui, representados por esses nomes aqui, conheço alguns. Então, vocês ficam com o microfone aberto. Oi, eu sou Juliane, sou aluna da Ribeira, terceira. Bom dia, meu nome é Brenda, eu sou aluna do terceiro ano no Alto de Jeremias. Bom dia, eu sou Carolina, terceiro ano no Alto de Jeremias. Meu nome é Ana Carolina, sou aluna do terceiro ano no Alto de Jeremias. Bom dia, eu sou Pedro, terceiro ano no Alto de Jeremias. Então, vocês tiram um exemplo quando ele está nervoso. Vou falar para vocês um caso rápido. Infraestrutura das hospitais, porque geralmente tem pessoas que precisam fazer uma hemodiálise e vão 4 horas para Londrina da manhã. Queria saber se tem projeto para melhorar mais médicos, isso não é fácil, mas tem que ter um projeto, e a infraestrutura, como materiais, instrumentos para fazer os exames. Bom, vou perguntar. Pedro? Não, Guilherme. Guilherme, só o seguinte, a prefeitura, a obrigação do município, por lei, é gastar 15% na saúde e 25% na educação.
Então, o prefeito ele gasta hoje 24% é gastado na saúde. E mesmo assim, você, como qualquer outro município, vê a dificuldade que nós temos em manter a saúde da nossa cidade. O hospital ele vive de recursos do governo do estado. E devido a essa crise que está passando do governo do estado do governo federal, o federal não está sendo esse repasse. Mas o nosso município, ainda por incrível que pareça dizer para você, ele acaba sendo referência em algumas áreas. Um exemplo disso como hemodiálise, porque realmente acorda 4 horas da manhã, mas a gente manter a saúde básica, que já é atender os pacientes que estão lá hoje, nós não conseguimos, infelizmente. A gente não tem esse, às vezes falta médico, na sua grande maioria. Acredito que se nós não teremos condição alguma de manter uma hemodiálise, tanto é que na nossa região só existe Londrina. Por quê? Porque é o grande centro, onde consegue abranger e atender os municípios também, não só de Porecatu, como os municípios vizinhos, porque é um custo caro. Então o município, da melhor forma possível ainda, ele tem uma van própria, que eu lembro que o pessoal falou de hemodiálise, com ar-condicionado, mas reitero também a dificuldade que é de sair 4 horas da manhã para fazer esse tipo de saúde, que a pessoa já está debilitada, mas o município, eu vejo que da melhor forma possível, tem uma van, passa na casa do paciente, nem precisa ficar esperando em ponto, pega cada um na sua casa, devido a isso. Mas é porque falta dinheiro não só do município, mas tanto do governo do estado e do governo federal, para que a saúde seja melhor. Mas você vê, além de Brasil, que a saúde está deteriorada, então no nosso município, com toda a dificuldade ainda, a gente está muito melhor do que a saúde do Brasil. Essa é a minha opinião, mas fica aberto para qualquer um. Nós temos um caso que a gente, através do vereador Lucinho, o vereador Zerabi, eles ganharam uma máquina de raio-x, uma das mais modernas, através do deputado Cobra. E o município não tem condição de fazer a reforma hoje na sala para trazer essa máquina de raio-x. Essa máquina já se encontra em Londrina e corre o risco do município perder hoje esse aparelho de raio-x moderno, última geração, por falta de recursos, porque o governo federal, o governo do estado não está repassando, para a gente estar podendo adequar a sala para estar trazendo um aparelho de raio-x moderno. Assim, o município passa por uma dificuldade imensa. Eu acho que falta também, do meu ponto de vista, um secretário mais técnico, porque está sendo gasto mais de 20% na saúde, mas está sendo um dinheiro que eu acho assim, tem hora que está sendo um pouco gasto errado. Falta muito remédio, muitas vezes joga uma culpa. O consórcio não manda, o consórcio não manda. A gente tem a Maria Dani ali que trabalha na farmácia municipal. Ela fala, já por média 12 e 15 mil. A gente manda ali, você compra 3 mil. Vai dar o quê? Para uma semana. Aí a população mete a boca. Aí o consórcio atrasa, o município passando por essa dificuldade. Assim, meu pensamento, eu acho que deveria ter ali, como secretário de saúde, um médico. Hoje está lá o Paulo Núncio, que está na parte, mas o Paulo Núncio é veterinário, então eu acho que teria que ser um médico para ter um estudo mais cálculo, para ser gastado certo o dinheiro. Está sendo gasto, a gente não pode dizer que o prefeito está gastando até mais do limite, mas assim, mal gasto. Teve uma secretária que foi muito fraca no começo da gestão dele, deixou muito a desejar e está respingando agora na gente, na população. A gente está sofrendo muito com isso. Vamos torcer para que o Paulo possa, como é que se diz, colocar a casa em ordem e gastar corretamente. Se gastar corretamente, pelo menos como o vereador Zerabica disse, manter o básico, tentar com urgência arrumar essa sala para trazer esse raio-x, que eu acho que vai ser uma perda muito grande para o município, que na parede de raio-x quem já precisou sabe que tira lá, não sai nada, a imagem lá, coisa horrível, você tem que acabar tendo que ir para Londrina. Então tem umas coisinhas boas que os deputados querem mandar, mas com essa crise aí está respingando muito em nosso município. Eu queria saber, vocês como poder legislativo, quais são os projetos para a cultura da cidade? Essa pergunta aí, você fala mal, o Marco pega mais jeito, né? Nesse assunto aí, nós não é porque estão perto de vocês não, mas nós somos um ícone da cultura do nosso município. É uma pessoa que todos os prefeitos falam, se ganhar vai ser o secretário da cultura. Não é porque ele é gente boa, não, porque felizmente é uma pessoa competentíssima e culta, então é uma pessoa que no assunto ele domina. Então eu vou dizer para vocês que funciona o seguinte, hoje, fiquei muito triste, nós ficamos, quem vem na Câmara sabe o que a gente está falando, quando o prefeito Tenan tirou o marco da cultura, tanto é que não é marco Antônio, é marco da cultura, já incorporou um nome.
Então a gente defendeu a manutenção dele, por quê? Porque o município não é feito só de emprego, de saúde, de educação, e sim de cultura. Hoje, para a gente querer uma cultura, quer dizer, a gente tem que, em sua grande maioria, sair para fora, porque o nosso município deixa muito a desejar nesse sentido. E o Marcos fazia o possível para que isso não acontecesse. E hoje, na área da cultura do nosso município, nós temos um secretário que, não vou dizer, é gente boa também, mas não nesse nível de conhecimento que o Marco Antônio tinha em relação à cultura, mas eu acredito que o nosso município deixa muito a desejar, tanto na área de hoje, antigamente nós tínhamos um cinema, hoje, mesmo sendo particular, não funciona o cinema, hoje, se você quiser ver isso, você tem que ir para fora. Peças de teatro, falta essas coisas para nossas crianças, nossos alunos. Então, fica o dinheiro que é repassado do prefeito para a cultura, o prefeito não é obrigado a gastar na cultura. Então, eu digo para vocês assim, o dinheiro que manda R$350 mil por ano é o dinheiro que tem que ser que vem para a cultura. Só que o prefeito ele tira desses 350 e coloca no caixa geral. Porque ele não é obrigado a gastar esses 350 mil na cultura. Ele só é obrigado a gastar na educação e na saúde. O que vem com as outras áreas, esporte, transporte, então ele pode colocar tudo em outro setor. E mesmo sendo pouco esse dinheiro com 350 mil, não dá para fazer muita coisa. Mas eu tenho certeza que na mão de quem tem capacidade, vai fazer muita coisa. Mas nessa área de cultura, o município deixa a desejar muito. Só vou cortar um pouco aqui o presidente. No que ele disse que nós temos um secretário da Cultura. Então, já vou falar logo, mas nós não temos secretário da Cultura, vou dizer. Por quê? Temos uma pessoa nomeada, mas o mesmo faz o papel de secretário do prefeito. Então, ele está ali como secretário do prefeito. Quando vai ter algum evento, daí ele abre um pouquinho ali a mão do prefeito e vai fazer os pedidos, algo mais assim. O Marcos é uma pessoa, vocês vão entender muito bem, que não é que ele incomodava. O Marcos, ele viu, vai ter tal coisa, prepara, o Marcos vai vir aqui. Ele vinha na Câmara, na medida do possível, ajudava ele. Tanto é o Festival de Inverno é uma referência estadual, ou para não dizer até nacional. O Festival de Inverno de Poregatu dá uma oportunidade a todas as pessoas da cidade, assim como da região. E eu falo que agora não é nem Festival de Inverno, não foi o Marcos que falou isso, foi da minha criação, que eu falei, agora é um final de semana de inverno, né, Marcos? Já foi do Marcos aí, não é mais o Festival de Inverno, é só um final de semana ali, vem ali um negocinho só para falar que o Marcos acabou, que foi o prefeito Tenant acabou. E nós perdemos isso quando o Marco, né, que ele gosta de falar Marcos, o Marco da Cultura, ele saiu. Que é uma pessoa competente, a gente vê aí negócio de vírus e tudo mais aí, onde que ele vai, a coisa funciona mesmo. Tanto é que nós fizemos a Expocatu, que você fala em termos de cultura, a gente sempre lutou para ter um centro de eventos em Poregatu. E um centro de eventos, a gente sabe que Prado Ferreira tem ali, não é só o rodeio, não, dá para fazer tanta coisa no centro de eventos. E isso daí é a carga do prefeito, e é onde que eu falo, nós não podemos obrigar ele a fazer um centro de evento. E nós fizemos essa Expocatu tão rapidinho, vamos fazer o baile, e agora quem não chama? Aí nós usávamos o quê? O baile, quem vai fazer o baile não é nós, não, é o Marco da Cultura. Então o baile já era aquela coisa elegante, né, se transformava num fashion, vamos dizer assim. Não por causa de nós três aqui, três feios não, por causa que era o Marco da Cultura que ia fazer. Então, para você ver, o que falta primeiro, trazer o Marco da Cultura de volta à cultura, até o sugiro ao próximo prefeito, quem quer que ganhe, que não use, fala assim, se eu for o prefeito, o Marco vai tomar conta da cultura. Não, ele nem prometa isso, mas porque ele ganha dia 1, porque o prefeito Tenan não vai trazer mais mesmo, com certeza não vai, e então o prefeito ganha dia 1, o próximo prefeito, no dia 2, ali, dia 3, ele ganha dia 1, então após dia 1, no dia 2, dia 3, ele já nomeia o Marco da Cultura, porque, modéstia à parte, é o cara, pode dizer assim, o cara, é o cara da cultura nível regional e até nacional. Tanto é que eu entendi os sites, acho que é da Band. E na parte da cultura tá parado falando no Marco. Não tem mais não. Então, mas para você ver, é simples funciona, mas como o Wilson disse, eu sei a dificuldade que o Marco passava para organizar evento, que a gente organizou esse Expocatu, foi um jeito de ter uma atração. A mesma técnica que eu disse para você, que disse na pergunta do médico. O profissional ele custa caro. O bom profissional. Infelizmente, eu vou dar um exemplo aqui que eu vou voltar na Expocatu só para ilustrar a sua pergunta. A gente foi fazer esse evento
a gente quis trazer um evento, um Conrado Alexandre, tatuou o nome, é um artista que custou R$65 mil. Isso não existe, um artista para cada 1 hora e meia cobrar R$65 mil. Aí 3 bobos que não tinham experiência foi lá e pagou esse valor para os caras. Então eu digo a mesma coisa da educação. Hoje nós temos quem dá aula de música, nós temos quem dá aula de capoeira, nós temos tudo isso. Só que às vezes, esses aí, pelo valor que a prefeitura paga, é o que a prefeitura consegue achar. Então, se a prefeitura conseguisse oferecer, hoje, por exemplo, se eu não sei o valorizar, vamos lá que a prefeitura paga para esse profissional lá, assim, os R$800 por mês, por exemplo. Coloca a licitação, coloca, a prefeitura vai pagar R$4 mil por mês, se não vem uma empresa de Londrina, se não vem de Maringá, vem as empresas boas. Mas o município, ele acaba não tendo esse dinheiro para poder pagar algum profissional. Então, acaba desejando alguns fatores. Só que eu acredito que o período integral do nosso município, com toda a dificuldade que enfrenta, ele acaba sendo referência. Porque hoje, em conversa com a doutora Silvia, que a gente já tivemos a oportunidade de ver, hoje você não vê aluno fora da sala de aula. Mesmo tendo essa dificuldade que enfrenta, mas você não vê, você vê aluno, em sua grande maioria, sempre na sala de aula, sempre em período integral, porque muitas vezes esse acaba sendo a refeição do dia de muitas crianças do nosso município ainda. Mas que realmente falta muito profissional nesses segmentos, mas é um jeito que o município, de acordo com o recurso, tem de poder estar pagando esses profissionais. Vamos cortar? Ó, só para informar, quando nós entramos na outra legislatura, eu falo que nós conseguimos bastante coisa, quando nós fomos eleitos, de repente foi consequência, o período integral, quando nós entramos, lá no Clube dos Velhos, todo mundo conhece onde é o Clube dos Velhos, era 2 lousas, meia de lousa, que separava a sala de aula. Então tinha uns alunos estudando aqui, tinha o quadro negro, a lousa, e do outro lado já eram outras crianças. Então as crianças conversavam aqui, e sem contar, para ir mais rápido, tinha baile, sábado, domingo tinha baile. O baile que os adultos usavam, na segunda-feira as crianças iam usar. Aí ficou uma coisa assim, melhorou muito o período integral do Porecatu, na gestão do Tenan. Eu falo que eu vou na cozinha, a gente faz umas visitas. Até hoje, nós, vereadores, não podemos ir tanto nas escolas, porque a secretária da Educação, mais uma vez ela vai ficar com raiva de mim, ela fala que nós viemos atrás de voto, que as crianças nem votam, nem lembram. Quem fazia sucesso em período integral de criança era o Zé da Bica, que chegava todo mundo, Zé da Bica, vai passar a maior vergonha, quem é esse aqui? Eu disse, não conhecia, só conhecia o Zé da Bica. Então a gente estava ali tentar melhorar. Então eles não comiam, a comida é boa, uma comida boa, não tem nem salsicha mais, tem fruta, mas o que falta? Falta psicólogo, porque eu falo, minha esposa é psicóloga no município de Porecatu, ela veio aqui no fundo, aqui, numa sala, uma sala até boa, mas você vê que era a Câmara, que foi cedido pelo presidente, tem uma fonoaudióloga, então falta muito. Eu e o vereador Jabu fizemos uma denúncia no Ministério Público, para a promotora da escola Aníbal Cury. Aí eles saíram falando que nós ia fechar a escola em Araíça, a escola tinha umas rachaduras muito grandes, depois constatou que tinha um cano entupido e estava a tempo de ocorrer uma tragédia, de repente aquela escola cair, matar a criança e tudo. Então nossa parte de vereador a gente faz, que é fiscalizar e correr atrás. Só que falta muito, e nós temos muito, falta um pouco ainda de coragem, como eu digo assim, de pessoas com determinação, com amor por Porecatu, porque nós temos uma piscina pública, coisa mais linda do mundo. Daria para pegar as crianças, quem gosta de nadar, vamos lá fazer uma aula de natação, de repente, de jogador de futebol sai de cidade pequena, porque um nadador não pode sair de Porecatu. Um macacão, daria para pegar professor, tem salão, basquete, tem tanta coisa que dá para pegar essas crianças e usar mais a estrutura que nós temos. Agora pegar as crianças só jogar na escola e falar, vou dar comida, porque se fala só comida, eu acho que não funciona. Mas o período integral falta muito, não dou uma nota 7 para o período integral de Porecatu. Lutarem pelos seus direitos. Como, por exemplo, eram as mulheres antes do voto, com o casamento entre miscigenados, não é só sobre as mulheres também. Isso é um pensamento um pouco errado das pessoas que têm. E o MEC colocou isso como plano educacional. Como vão ser feitas as discussões, se já teve essa discussão aqui na Câmara de Porecatu quanto a isso? Já teve sim, no nosso não constava essa ideologia de gênero, até muitos professores
mandaram mensagem para a gente pelo Facebook: cuidado, vocês vereadores, na hora de aprovar o plano com ideologia de gênero, e no nosso não constava ideologia de gênero. Meu pensamento, eu não tenho nada contra. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, cada um segue seu segmento. Eu passo uma educação para minha filha de uma forma, agora se no futuro ela achar que deve seguir um outro caminho, eu creio que eu fiz o melhor dentro de casa para ela e dei um ensinamento que eu acho o mais correto. Mas eu, no meu pensamento, não tenho nada contra. Eu, como presidente dessa casa aqui, eu sempre gosto de aproximar os vereadores da população. Prova disso foi que, há uns meses atrás, eu fiz um debate sobre a redução da maioridade penal. Também é um assunto muito polêmico, né? Às vezes eu acho que um menino de 16 anos dele está estudando, está perto das grades, mas tem as consequências. E numa conversa com o meu amigo Marco, eu até falei, né, Marco? Falei assim, Marco, nós podíamos marcar um debate sobre esse tema tão, não sei se a palavra é polêmico, mas é um tema que está tão atual, tanto a nível nacional. Isso às vezes é essa palavra. E então aí, fala, Marcos, vamos ficar de marcar, e foi indo, acabou esfriando a conversa, a gente acabou marcar. Mas eu acho interessante, porque para você estar ouvindo, não só a opinião dos vereadores, e sim a opinião da sociedade também, né? Porque a sociedade, ela é a parte principal nesse segmento. Então, eu também não vejo, porque você tem uma opinião, às vezes a pessoa tem uma opinião, até o dia que ela é pai. Porque, às vezes, eu não sei o que, falo grosso, depois você vê pai, você vai falar, não, Deus sabe tudo, você vai dizer, Deus, eu vou ensinar meu filho o que é certo, o que é errado, vou ensinar a amar o próximo, independente de qualquer outra coisa. Porque, às vezes, a gente quer julgar e acaba não plantando o amor próprio dentro de casa. Então, eu não vejo impedimento algum, cada um, desde que você é responsável pelo que faz, não tem nenhum projeto, porque se tivesse um projeto aqui em esta Câmara, a gente teria que sim dizer se é sim ou não, mas esse projeto não veio. Mas na minha opinião, hoje eu não tem nada contra, respeito quem tem essa opção, esse pensamento, e a partir do momento que eu acredito que quem tem um ensino numa igreja vai defender essa tese, e quem tem o ensino de um jeito vai defender essa tese. Então a gente tem que respeitar os dois lados, tanto quem é favorável quanto ao contrário. Que não pode uma pessoa que ser contrário, a pessoa que é favorável discriminar aquele, vice-versa. Porque muitas das vezes às vezes se você vai dar uma opinião sobre devido a esse termo em algum lugar, muitas vezes as pessoas vão se discriminar, vai falar não sei o que, não sei o que. Então você tem que respeitar a opinião de cada um. Então, muito bem salientada a resposta do vereador Japur, a qual eu acho interessantíssimo. Porque parte dentro de casa, se você tem que ensinar a seguir, você tem que ensinar a amar o próximo, independente de qualquer outra coisa. Respeitar. Forte, como vocês podem aproveitar o ambiente que a gente tem muitos lugares que podem ser aproveitados, e o que vocês podem fazer sobre isso. Pode começar aí. Eu vou começar de novo. Ó, fizemos ajudou eu, o Zé, o Santa, o Japur, acho que era o Lix, fizemos uma escolinha, passamos até ouvindo, lápis na mão e bola no pé. Se eu não estou enganado, alguém até participou. Então, você lembra, a gente criamos, vamos fazer isso aí, e vamos. E criamos e tudo. Já causa polêmica, porque é um vereador que está fazendo política, ele quer o quê? Voto. Aí mandamos ofício, chegou bola, chegou tudo. Só que daí o profissional, nós tínhamos que pagar do bolso, né? E a gente, cada um colaborava com tudo lá. De repente o prefeito foi, pegou esse profissional, que é o Léo, todo mundo sabe, e trouxe para o esporte. Nossa, louvado seja Deus, o professor de educação física do esporte, é o que precisa, né? Aí ele usou ali até na campanha, acabou a campanha e o prefeito dispensou. Hoje na Secretaria do Esporte está o Edson Bento, responsável, que é o Pezão, todo mundo conhece, responsável pela pasta. A gente sabe que é um cara que ama, principalmente o futebol. Só que é o que eu digo. Nós não podemos obrigar o prefeito a colocar uma pessoa no esporte. A gente até tem, eu tenho meu pensamento, talvez aquele cara seria o cara ideal, o Zé Rodrigo, assim, como todos os vereadores, como vocês também.
Nos anos lá do Zé Jabur, você pode ver que no Macacão tinha GRD, acho que era GRD, tinha escola de basquete, handball, futebol, tinha de tudo. Por quê? Porque o Zé Macaco naquele tempo, não é porque tinha dinheiro, porque ele gostava. O Dario foi um jogador de futebol. E na boa, o Tenan não gosta de esporte. Não gosta, esquece, o Tenan não gosta de esporte. Então, enquanto o Tenan tiver, na boa, e ó, eu tô falando isso, eu posso falar com toda a força, mesmo, porque eu votei 2 vezes o Tenan. Mas enquanto o Tenan tiver como prefeito, na boa, o esporte vai ficar esquecido. Tanto é que vocês podem ver a piscina, na época, voltando à piscina, eu vi construir aquela piscina. Nós tomávamos banho na piscina quando nem tinha os azulejos, a gente só caía água da chuva, já tomava banho, um trequinho cheio de verme, essas coisas mais. E o que acontece? A piscina pública, para você andar na piscina, você tinha que ter a carteirinha, o atestado médico, pegava o tiozinho lá, que era da cristã lá, que tinha o seu João, se eu não me engano, e a dona Maria ali na alta portaria, você tinha aquela carteirinha, entrar dentro do banheiro, a mulher ficava louca, tomar banho de sabão de coco. Nossa, ninguém aguentava aquilo, mas é o que precisava. Hoje na piscina, as meninas não vão colocar biquíni, que de repente são até atacadas, do jeito que está lá, na boa. Todo mundo sabe disso. Então você pode nadar de bermuda jeans, você pode nadar de roupa, lá na piscina, você pode chegar, você não precisa nem se lavar, não. Você só chega, tipo, dentro da piscina, pode passar ali à noite, você vê gente pulando dentro da piscina. Até eu peguei um secretário e falei para ele, eu não sei se eu ligo para a polícia, para quem que eu ligo, tem gente nadando à noite na piscina e a água estava verde, a água estava imunda. Aí ele falou, já roubaram tudo, não tem nem computador, não tem nem carteira na piscina. Então é um abandono, um descaso do atual prefeito Walter Tenan. Agora, é o que eu falo. Cara, eu queria um marco na cultura e o fulano de tal no esporte, porque projeto, gente, se tiver projeto sério, certinho ali, o Brasil, com essa roubalheira do caramba, ainda tem dinheiro, principalmente pro esporte. Mas é a culpa do atual prefeito. E só para incrementar o que você falou, a piscina estava verde porque colocaram a medida errada do produto lá em cima. Então você vê a caminho que nós estamos. Só que não tem como ter um departamento de esporte se nós não temos secretário. Primeiro passo, tem que começar do zero, primeira coisa. Nomear um secretário do esporte. Hoje o Pezão é um cara que a gente boa demais, né? Como é que você vai cobrar do Pezão? Não é dele. Então nós temos órgãos profissionais de educação física, compete que o prefeito coloca, por quê? Já existe o secretário para fazer o papel do prefeito nas pastas. Porque não tem como o prefeito estar na frente da educação, da saúde. Então ele coloca um secretário, o secretário faz os projetos para o prefeito. Vai ter isso, eu preciso de tanto. Então o prefeito ele não nomeia. Por quê? Hoje você vai em vários municípios, não tem uma piscina igual nós temos. Não existe essa piscina pública que nós temos aqui, é referência da região. As meninas, os padrinhos sabem o que eu vou dizer agora. Handebol de Borecatu era referência com o Leão. O Leão aposentou, mas o Leão queria continuar treinando. O Tenan pegou o Leão. Não pode. O Leão faz parte da história do esporte de Borecatu. Tanto como atleta, que na época ele era maratonista, como também como professor. Quantas crianças, quantos alunos ele formou e hoje, não para ser um esportista, mas para ser um cidadão homem, ser uma mulher decente. Então, passou, lapidou pela mão do Leão. O vôlei ainda, a Wanda, com todas as dificuldades que enfrenta ainda, nós temos a escolinha de vôlei. Com poucos alunos, com pouco recurso, mas ainda a Wanda tem. E falar o que é do basquete também, que era o Neto, que tomava conta, depois que o Neto saiu também, o basquete deixa a desejar. Mas eu gostaria de deixar esse claro aqui, que muitas coisas que acontecem no município é por quê? Porque parte de algum político. Segurei isso. Por quê? O Jambos é de ideia do livro, o vereador não pode estar presente. Mas o Jambos é o quê? Um evento que abrange vários esportes. Então, é o Rio que é o incentivador. Agora, no próximo domingo, começa o campeonato de suíço no futebol de campo. Quem que é um dos grandes incentivadores? O vereador Santarina. Quantos anos eu fiz? Durante 8 anos o torneio Leno Santos de futsal. É um amigo meu que faleceu e sempre, durante 8 anos, eu fiz esse torneio. Até que um dia teve uma briga. Aí eu falei, a gente faz os três. São as drogas, e são cometidos por adolescentes. E a questão é, vamos dizer, Estado. Aí, não não vai só sair falando quem culpa do governo do Estado e não cobrar os nossos representantes. Mas o que acontece? O vereador Lucinho pode falar muito bem que eu, muito melhor que eu, porque o cunhado que é polícia.
Ele já conseguiu se colocar como investigador, porque o que acontece? Ninguém queria vir para cá. Aposentou 2, não colocou ninguém na Polícia Civil para repor esses 2 que aposentaram. Hoje nós temos o quê? 3 policiais, vai entendendo? 3 polícias. Um fica no rádio e 2 vêm para a rua. E se tiver só um na viatura, esse que está na viatura não pode abordar. Entendeu? Então, eu estou passando a viatura sozinho, que aconteceu qualquer coisa. Não tem que buscar o outro, eu chamar para me abordar. É o alcance, a ordem deles que sozinho não pode abordar. Então, o que falta no município de Porecatu, como em geral, hoje é o quê? Polícia. Falta polícia. Hoje os que nós temos aqui não são muitos, os policiais daqui, mas nós temos poucos policiais. Então, fica difícil, uma viatura, no mínimo nós tínhamos que ter 3 viaturas. Hoje o Pombal é uma cidade, vocês sabem o que eu estou falando. Hoje o Pombal, bem dizer, elege o prefeito, tem mais de 3 mil pessoas no Pombal hoje. Tinha que ter uma viatura própria naquela área do Pombal. Hoje, devido ao grande número lá de família, tem que ter uma viatura. Então hoje nós temos. Um dos últimos roubos que teve na lotérica do Éder, vou dar um exemplo para você ver como é que tem pouca polícia. Ligaram dizendo que estava tendo um tiroteio na Vila Rural. Partiu a polícia com tudo para a Vila Rural, 2 polícias. Nesse intervalo que aconteceram, roubaram a lotérica do Éder. Até a polícia viu aqui, os caras já estavam longe. Então por quê? Porque tem pouco polícia. Então, como que você vai saber se é trote ou não? Ligaram desesperado, dizendo que tinha roubado na Vila Rural, a polícia foi da hora. Quando voltou aqui já tinha roubado a lotérica do Éder. Mas essa Câmara tem feito possível. Marcamos audiência já com os comerciantes, já marcamos audiência com os deputados de Curitiba, já marcamos. Amanhã tem uma também com o Wagner Mesquita, secretário da Segurança em Londrina. Então o que acontece? A Câmara tem. O que é o nosso papel como vereador? O quê? É estar cobrando nossos representantes. Então eu votei no Beto Richa, às vezes, né? Muitas pessoas não gostam de dizer, eu votei, estou falando aqui, ele tem a obrigação de mandar a polícia. Eu votei no Thiago Amaral tem a obrigação de estar ouvindo nós vereadores que votou nele. Então, se eles não pensam em ser candidato, a culpa é deles, né? Mas a gente cobra deles porque foi eles que foram nos representantes. Até quando houve a manifestação aqui dos comerciantes aqui na Câmara, eu, o vereador Santalino e o vereador Carlos Dias fomos até Curitiba conversar com o secretário de Segurança, juntamente com o Alexandre Cury. E ficou que a Rotan, cada 15 dias, está fazendo batida aqui no município, aquela polícia especializada, o COP, que chegou a vir aqui, mas como até o próprio-chefe do patrão, a gente estava entrando em Porecatu, os bandidos já estavam no WhatsApp sabendo que nós estávamos fazendo a grande operação dentro de Porecatu. Falou, como pode, gente? Mas nós entrou na entrada da cidade, os bandidos já estavam tudo escondidos. E tipo assim, o Estado está quebrado. O próprio secretário falou, a gente não tem policial para mandar, está faltando em vários municípios, e até o próprio governador está com mais de 1.500 numa escola, mas não pode contratar porque não tem dinheiro para pagar. Fica difícil. A gente conseguiu, foi um investigador, e até foi difícil, foi tirado de um outro município para vir para Porecatu. A Rotan de 10 viaturas tinha 6 quebradas, tinha 4 para atender todo o Paraná. Falou, gente, não tem condição. Então ficou até de câmera de segurança. Foi prometido pelo secretário, isso já tem o quê? 3, 4 meses. E até agora, como é que se diz? Cobrar, a gente cobra e ficou na promessa do próprio Alexandre Cury, que prometeu muita coisa para Porecatu e, como se diz, não sai do papel. E aí a gente fica de mãos atadas, a gente vai, cobra, promete, aí a gente traz, fala para a população, aí vai vir a Rotan cada 15 dias, vai ter câmera de segurança, vamos montar um esquema de monitoramento pesado em Porecatu. Isso já faz 90 dias, a gente fica até chateado, porque eles prometem lá em cima, a gente quer trazer notícia boa para a população e acaba, como é que se diz, ficando com a cara lavada, porque, cara, não sai do papel, só promessas, promessas e promessas. Só para acrescentar aqui, o Zé Davi, como nosso presidente, ele vai com uma reunião com o Capitão Moreira, o Alfredo, o Zé Davi e o Flávio Ursinho, e ele disse que há 15 anos atrás, acho que era o comandante Richter, que tinha na média 12 policiais, né, assim, diário, e hoje tem 3. Ele falou que naquela época dava mais ou menos para resolver, mas você imagina com 3 viaturas no rádio. Então é bem complicada a situação mesmo. Aí, ó, a pouco que é o quê? Terreno na beira da pista, né, para dar visibilidade da sua empresa. Então, eu posso afirmar com toda certeza que Deus poderia falar assim, você mentiu. E dividir uma empresa, mas eu não acredito que venha nem esse resto de ano, nem ano que vem. A chance real que nós temos hoje no Porecatu de gerar emprego, a usina central voltar a moer. Essa é a grande chance. Porque lá no terreno, lá onde eu estou tomando esse terreno, não tem nem água nem luz.
O VEVE está instalado lá e ele teve que pagar do bolso para chegar água e luz lá, você entendeu? Então, você já vê o descaso, não só do terreno não, para trás também, porque quem desapropriou terra ali na época da Neuza Campos, que ela desapropriou e fez aquele parque industrial. Então, primeiro, nós não temos parque industrial. Se nós não temos parque industrial, quem vai vir aqui instalar na cidade? Ninguém. A gente pode vir para Ferreira, eles têm um parque industrial na beira da pista e todo mundo vai falar. Segundo, o secretário nosso da Indústria e Comércio é o Luiz Moretti, ele responde pela parte do meio ambiente e ele tem que ficar babando o tenante 24 horas. Então, é muito difícil para ele fazer tudo isso. O que acontece? Eu tenho comigo, assim, posso estar errado, falei, cara, se o prefeito poderia fazer o seguinte, dá um carro na mão do cara, você, Zé Davi, você é meu secretário da Indústria e Comércio, está aqui o carro, você vai sair aqui para a região de São Paulo, vamos dizer assim. Você tem 6 meses para me trazer uma real empresa para Porecatu. 6 meses. Você vai lá, vai dormir em hotel, paga, almoçar em restaurante, tudo, a prefeitura vai te pagar. Se durante 6 meses você não trazer para Porecatu uma empresa, depois de 6 meses, no outro dia, por favor, você já se demita, você mesmo se demita. Por quê? Como que um cara responde pela indústria, comércio, meio ambiente, ele tem que ficar junto com o tenante? Ele vai conseguir trazer uma empresa? Não vai. Nós vamos colocar a placa, o cara liga aqui, ele vai ligar na prefeitura, cadê o secretário? Não está. Com quem que ele vai conversar? Não tem como. Então,